Meu pai, para mim, era o epítome da normalidade. Um homem de rotinas previsíveis, cujo amor se manifestava em pequenos gestos e numa presença constante, ainda que silenciosa. Ele trabalhava como representante comercial, o que justificava suas viagens curtas e frequentes. Ninguém em casa jamais questionou seus horários ou a distância que o trabalho impunha. Ele era o pilar, a figura estável que garantia nossa segurança e bem-estar. A imagem que construí dele era a de um homem simples, dedicado à sua única família. Lembro-me dos domingos, quando ele chegava cansado, mas sempre trazia um pequeno agrado, um doce ou uma revista. Esses momentos solidificaram a percepção de um pai presente, um marido leal. A vida dupla que ele levava era uma realidade tão distante e impensável que nem mesmo a ficção mais elaborada poderia tê-la sugerido à nossa imaginação. Tudo começou a ruir com um telefonema anônimo, uma voz hesitante do outro lado da linha que mencionou um nome e um endereço numa cidade vizinha, a apenas 30 quilômetros de distância. A ligação foi abrupta, confusa, mas plantou uma semente de dúvida que rapidamente germinou em meu coração. Minha mãe, ao ouvir meu relato, desconsiderou, atribuindo o fato a um engano cruel, uma brincadeira de mau gosto. Apesar da negação inicial, a semente da desconfiança já havia se instalado em mim. Comecei a notar pequenas inconsistências em suas histórias, despesas inexplicadas em extratos de cartão que antes passavam despercebidas. Aquelas viagens de trabalho, antes tão rotineiras, agora pareciam carregar um peso diferente, um mistério que eu sentia uma necessidade urgente de desvendar. A imagem do meu pai perfeito estava começando a se fragmentar diante dos meus olhos. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, decidi investigar por conta própria. Aquele endereço, a 30 quilômetros de distância, tornou-se uma obsessão. O que eu esperava encontrar? Talvez um escritório antigo, um amigo esquecido. Jamais poderia ter imaginado que estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais complexa e dolorosa. Meu pai tinha outra família, e naquela casa morava um irmão que eu nunca soube que existia. A viagem até aquela cidade foi a mais longa da minha vida. Cada quilômetro vencido aumentava a angústia em meu peito. Parei o carro na rua indicada, observando de longe uma casa que, em sua simplicidade, era assustadoramente parecida com a minha. Havia um balanço no jardim, bicicletas encostadas na varanda. Era um lar, inegavelmente. A dor da traição começou a se misturar com um sentimento estranho, quase surreal. Reuni toda a coragem que possuía e caminhei até a porta. Uma mulher, com traços de cansaço e gentileza no rosto, atendeu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um jovem apareceu atrás dela. O choque foi instantâneo e avassalador. Ele tinha os mesmos olhos do meu pai, o mesmo sorriso tímido. Naquele momento, todas as peças se encaixaram de forma brutal. Eu não precisava de explicações. A verdade estava ali, em carne e osso. A conversa que se seguiu foi carregada de uma tensão silenciosa. Eles não sabiam da nossa existência, assim como nós não sabíamos da deles. A mulher, chamada Sônia, contou sua história com uma dignidade comovente. Ela também havia sido enganada, acreditando ser a única família daquele homem que amava. O rapaz, meu meio-irmão, chamado Lucas, ouvia tudo com uma expressão de confusão e dor que espelhava a minha. No meio daquela tempestade de emoções, um detalhe curioso emergiu. Lucas e eu compartilhávamos paixões idênticas. O mesmo gosto por música, o mesmo time de futebol, os mesmos hobbies. Era como se, apesar da distância e do segredo, uma conexão invisível tivesse sido tecida entre nós. Se você já passou por uma situação que mudou sua vida, comente aqui como você encontrou forças para seguir em frente. Aquela descoberta, embora devastadora, abriu uma porta inesperada. A raiva que eu sentia pelo meu pai começou a dar espaço a uma compaixão por aquelas pessoas vítimas da mesma mentira que nós. Lucas e eu, estranhos unidos por um laço de sangue e pela dor de uma traição compartilhada, começamos a conversar, tentando entender como nossas vidas, tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes, poderiam coexistir a partir daquele momento. Confrontar meu pai foi o passo mais difícil. Não houve gritos ou acusações dramáticas, apenas o peso de anos de silêncio e engano preenchendo o ambiente. Vê-lo desmoronar, admitindo a vida dupla que levou por décadas, não trouxe alívio, apenas uma
tristeza profunda por todas as vidas que ele havia fragmentado, inclusive a sua. Ele não era um monstro, mas um homem falho, cujas escolhas causaram feridas profundas. Minha mãe e Sônia nunca se encontraram. A dor era grande demais para permitir tal aproximação. Cada uma processou o luto à sua maneira, tentando reconstruir suas vidas a partir dos escombros daquela revelação. A família que eu conhecia se desfez, mas não desapareceu por completo. Aos poucos, aprendemos a navegar em uma nova dinâmica, marcada pela ausência da confiança que um dia foi inabalável. O sofrimento genuíno que sentimos nos uniu de formas inesperadas. Lucas e eu, os filhos de duas realidades paralelas, encontramos um no outro um apoio improvável. Nossa relação, nascida da dor, transformou-se em uma amizade autêntica. Compartilhamos memórias, comparamos as versões do pai que conhecíamos e juntos tentamos montar o quebra-cabeça de nossa identidade, preenchendo as lacunas deixadas por ele. Essa jornada através da dor foi um processo realista, sem soluções mágicas. Houve dias de raiva, de negação e de profunda tristeza, mas com o tempo, a esperança autêntica começou a surgir. Percebemos que não éramos definidos pelo erro do nosso pai. A descoberta de que meu pai tinha outra família a 30 quilômetros de distância e que eu encontrei meu irmão não foi o fim, mas um doloroso recomeço. Hoje, a história da nossa família é um legado sobre a complexidade das relações humanas. Ela nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a cura. A mentira do meu pai criou duas famílias, mas sua descoberta, por ironia, uniu dois irmãos. E nessa conexão, encontramos uma força inesperada para reescrever nosso próprio futuro. Um futuro baseado na honestidade e no respeito mútuo.